Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray e você. Estamos felizes de ter você conosco e, Lauren, vamos continuar da segunda parte do versículo 7 e prosseguir. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Diz-nos que o desejo pelo proibido é a primeira forma consciente do pecado. Essa é a natureza pecaminosa em ação. Irmão Swagger, eu gostaria de acrescentar algo antes de irmos para o texto. Sim. Esses versículos, e nós conversamos sobre isso na semana passada, enquanto passamos por Romanos 7. Romanos 7, de 7 a 13, há uma mudança gramatical distinta na carta de Paulo aqui, onde ele começa a utilizar o passado, pois a maioria dos verbos e pronomes nesses versículos de 7 a 13 estão no passado. No passado, sim. O presente do indicativo ativo é a voz comum do grego do Novo Testamento e está sendo utilizado em Romanos 7, de 1 a 6 e Romanos 7, 14, até o final do capítulo. Então, esta sessão sozinha é realmente a sessão que remonta ao passado de Paulo. Sim. E nos mostra algo sobre o passado de Paulo. Mas ele não está escrevendo sobre o presente. Não, ele está escrevendo no presente sobre sua experiência passada. Mas o contexto desses versículos, como nós estamos prestes a abordá-los, é por isso que eu quis trazê-lo à tona, o próprio contexto do versículo mostra que Paulo escreve sobre um tempo no passado, depois que ele foi salvo. Sim. Então, temos que considerar isso e ao começarmos a avaliar a passagem, vemos que ela foi escrita sobre uma época no passado de Paulo, mas provaremos pelo contexto à medida que o percorremos que foi um tempo depois que ele nasceu de novo. Então, em nenhum ponto das Escrituras aqui ele volta a um período de tempo anterior à sua salvação. Isso tudo é falar para os crentes sobre como viver para Deus, como um crente, e por que não voltar para a lei. E o que descobriremos aqui é que Paulo tentou viver sobre o governo da graça e o governo da lei e descobriu que não funcionou. E não funciona para nós também. É isso que ele está tentando trazer ao coração e à mente do crente. E também nos diz, quando chegamos lá, e estamos muito longe, quando chegarmos ao versículo 14 e além, ele volta para o presente ativo indicativo, então temos que estudar essa seção da Escritura como atual. Enquanto ele se senta em sua mesa em Corinto, escrevendo a Escritura, isso é o que ele diz ser atual. Então faz diferença, seja na gramática e faz diferença como interpretamos essas passagens das Escrituras. Em outras palavras, prova, entre outras coisas, que Paulo não está escrevendo sobre o presente. Ele conhece a vitória. Certo, ele está falando sobre um período de tempo em seu passado, Sim. Depois que ele nasceu de novo, como abordamos a vida para Deus da maneira errada. Existem muitas pessoas que discordam disso. E é uma das maiores batalhas que temos na igreja hoje, Romanos 7, porque eles não podem conceber o apóstolo Paulo como tendo um problema com o pecado. A verdade é que todo cristão... Toda pessoa tem um problema com o pecado. Obrigado. Sim. E assim, negar isso é negar o cristianismo em sua base. Não estamos libertos da presença do pecado, somos libertos da penalidade do pecado, somos libertos do poder do pecado, se nos apropriarmos disso corretamente. A justificação diz que temos a vitória sobre a pena do pecado e a santificação sobre o poder do pecado. Correto. Sim, isso mesmo. Mas a maioria dos pregadores, e não estou dizendo isso para diminuir ninguém, mas eles não sabem o que é a santificação. Eles são capazes de defini-la, que somos separados para Deus e etc. Sim. Mas, ao falar dos rudimentos dela, eles não sabem. Receio que você esteja correto. Eu sei que estou correto.
Mas o que Paulo está tentando nos ensinar aqui é que estamos mortos para a lei, Romanos 7, 1-6. E ele sabe disso porque tentou viver sob a lei depois que nasceu de novo. E é isso que esses versículos estão falando até o versículo 13. Irmão Swaggart, estamos negando isso. Quando você fala sobre a maioria dos pregadores nega o poder do pecado após a conversão. Queremos fingir que não é um problema, mas é um problema. Você acha isso mesmo? Eu penso, eles estão em negação. Eu estava e acho que muitas pessoas estão. Explique um pouco mais. O que isso quer dizer? Você nega que seja um problema ou que está sendo tentado ou que tenha feito algo errado e quer negar e fingir que não existe? Você vive um pouco em um mundo falso. Você não lida com a realidade como deveria. Um bom exemplo, você sabe, com minha esposa e eu, ela pode me dizer, Dom, você fez isso ou aquilo, e eu direi, não fiz. Eu não disse dessa forma ou não quis dizer dessa forma. Bem, sim, você quis dizer isso, aqui está o que você disse. Bem, o que eu estou fazendo? Estou negando, estou dizendo não. Você não me entendeu. Eu não estava com raiva de você ou disso ou daquilo. E a verdade é que vivemos uma boa parte, como pregadores, estamos em negação. Deixe-me dar um passo adiante. Toda a questão dos ministros que permitem e toleram o consumo de vinho em suas igrejas. O que eles estão fazendo? Eles estão negando que isso seja um problema. Eles estão em negação de que é um problema. Uma outra forma de falarmos isso é que negamos que as pessoas estão falhando. O que eles dizem sobre o que estamos ensinando aqui? Será que eles consideram, não vale a pena escutar isso, etc? Bem, eu não tenho a opinião deles o suficiente para saber. Não tenho certeza do que eles estão dizendo. Acho que eles podem pensar que enfatizamos demais, que isso é um problema. É um grande problema. Quando uma pessoa está em negação, acho que a evidência do que o Dr. Gray está dizendo é vista por nossa resposta ao fracasso na igreja local. Porque quando alguém é pego em uma falha ou em uma questão moral, eu acho que muitos da igreja estão tendo, e poderia muito bem ter sido eu, porque eles estão tendo problemas muito parecidos com a mesma coisa. Eu chamo de máscara de Cristo. Nós nos arrumamos e vamos à igreja, mas o que deveria estar acontecendo em nosso ser interior, essa liberdade do pecado não está acontecendo. E é porque não entendemos alguns dos processos simples de ser um cristão. Deixe-me dar um exemplo que me vem à mente. Nós tínhamos uma família na igreja, um casal. Eles eram pessoas legais, gente boa. E eles eram pessoas boas, mas viviam em pecado. E eu não sabia. E... Como? Eles moravam juntos e nunca se casaram. Entendi. Então, colocamos ela para trabalhar ensinando uma classe de escola dominical. E isso durou 1 ou 2 anos. Então, um dia, algo aconteceu. Eu ouvi se apresentar e percebi que ela e o marido usavam um sobrenome diferente. E eu perguntei em particular, o seu nome não é assim e assim? Não somos casados. Eu nem sabia disso. Bem, eles viviam dessa maneira e negavam que houvesse um problema. Aqui eles estavam em nossa igreja e assim por diante. Muitas pessoas vivem em negação de seu problema de pecado. Eu acho que você está correto. Veja, por exemplo, eu me lembro de conhecer uma pessoa na igreja e descobrir mais tarde que eles estavam indo para a boate no sábado à noite e se embebedando e vindo para a igreja no domingo, tão felizes como nunca. E eu preguei contra isso, mas provavelmente não preguei contra isso o suficiente. Eu não disse o suficiente sobre isso, eu simplesmente não achava que as pessoas faziam isso. Eu não acho que tem tanto a ver, Dr. Gray, com pregar contra isso, mesmo isso tendo seu lugar. Mas se o Espírito Santo agir em um culto, seja como for que ele agir, aquela pessoa será convencida por ele. Sim. Isso mesmo. E é o que esperamos que aconteça. Mas isso não aconteceu.
mas a negação também é um afastamento da convicção, Sim. certo? O que você está dizendo? Você não consegue evitar a convicção do Espírito Santo facilmente. No mundo da igreja de hoje, eu não acho que fui forte o suficiente na minha pregação, francamente, mas eu ouço o que você está dizendo, as pessoas fazem isso. Deixe-me sugerir que, se não sabemos como viver para Deus, estamos silenciando, extinguindo e entristecendo o Espírito Sim. Santo constantemente. Se eu tivesse lido mais com a questão da natureza pecaminosa em minha pregação, se eu tivesse levantado isso com mais frequência, porque é uma realidade. Verdade. E isso teria exposto o problema. E então diríamos, nós temos que ter uma resposta. Qual é a resposta? É uma fé radical na cruz, no poder da cruz. Mas eu não coloquei isso lá. Você não sabia que deveria também. Eu deveria ter, irmão Swegert, eu deveria. Bem, deveria e... Terei que pedir ao Senhor que me perdoe. Mas você Eu está deveria. fazendo agora. Eu já Está fazendo estudei agora. bastante, mas enfim, vamos continuar ensinando e pregando, porque o poder do sangue e o poder da cruz são a resposta para um mundo doente de pecado. Sim, a beleza da mensagem da cruz é que se uma pessoa simplesmente colocar sua fé em Cristo e no que ele fez por ela no Calvário, todas essas coisas que a incomodaram, que a convenceram, ou talvez eles tenham que se esconder de outros cristãos, eles podem ser tratados. Isso mesmo. Deus pode lidar com eles. Você pode ter liberdade de todos os aspectos do pecado se tiver o objeto certo da fé e depender de Cristo e não de si mesmo. Sim, na obra evangelística, e o nosso tempo acabou, tenho que ir para o intervalo, mas isso acontecia mais do que qualquer outra coisa. Eu não mencionava o álcool, mas as pessoas vinham Sim. até o altar debaixo Sim. de convicção. Vamos para o intervalo, voltamos já. Por favor, não saia daí. Estamos de volta. Eu gostaria de repetir uma declaração que fiz antes do intervalo. Na obra evangelística, eu notei e me lembrando aqui, eu me lembro vividamente, me lembro quando o Espírito de Deus se movia, e eu nem estava mencionando bebida alcoólica ou outra coisa, né? Existem várias coisas aqui que eu posso mencionar. Mas o Espírito de Deus, naquele culto, tomava o coração e a vida das pessoas, vinham até o altar chorando e eram cristãos. Mas havia algo ali acontecendo que não deveria estar acontecendo. Sim. E é assim que deve ser no culto, sabe? Se você olhar para o domingo à noite, quando ele estava pregando e fez o apelo, foi o que você fez, era para cristãos. Sim. Você não disse isso, mas a maioria das pessoas que foi até a frente já estava salva. Mas Certo. estavam debaixo de convicção a respeito de algo. Certo. E eu não estou interessado em saber o que é. Isso é problema deles. Mas é assim que deve acontecer na igreja. O Espírito Santo se move e opera tocando vidas e corações de pessoas, mesmo o pregador não mencionando o problema especificamente. É assim que deve ser nos cultos. E pode ser assim, pela graça de Deus. E é isso que eu quero ver no Centro Familiar de Adoração. Amém. Que Deus Amém. se mova dessa maneira e de uma forma poderosa para que pessoas entendam a necessidade que eles têm por causa do que pregamos e ensinamos Sim. aqui. Sim. Romanos 7:8, Senhor. É Isso por aí. onde quer começar? Mas o pecado, Natureza pecaminosa. tomando ocasião... Só um instante. No texto original, o artigo definitivo está ali, o pecado. Eu não sei, não estou olhando para isso no texto original, Sim. mas, novamente, se for um substantivo, fica seguro como De hamartia. fato é. E é uma natureza ou pessoa, lugar ou coisa. Pode continuar. Mas o A pecado, natureza pecaminosa. tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Concupiscência é desejo mau, o que quer dizer que, se o crente tenta viver para Deus por outros meios que não a cruz, ele será dominado pelos desejos maus. E por mais dedicado que ele possa ser, não conseguirá deter o processo dessa maneira, que irá de mal
a pior. Pode continuar. Porquanto sem a lei o pecado estava morto. Significa que a lei de Moisés expôs totalmente o que já estava no coração do homem. Esse foi um dos motivos pelos quais Deus deu a lei, para extrair o que estava no coração do homem. E o Espírito Santo faz isso até hoje. A lei é um espelho, nos mostra o que somos, e para o crente que não opera com a fé na obra consumada da cruz e o Espírito Santo trabalhando nele, vai ver estas coisas manifestando e Deus vai mostrar isso. A lei vai fazer o seu trabalho. Paulo aqui está dizendo que a lei vai estabelecer uma base de operações, como uma base militar, e vai produzir esse processo corruptivo do pecado. E é por isso que fui contra a psicologia anos atrás, e porque fui contra estes movimentos de propósito e outras metodologias que eu vi no mundo dos negócios entrando na igreja. Eu trabalhei para grandes empresas por quase 45 anos, e eu vi estas coisas no sistema do mundo, e quando eu vi elas entrarem na igreja, eu pensei, como pode isso? O pecado é o problema, e estas metodologias não funcionarão. Em essência, o que acontece é que eles negam o problema que a igreja tem com o pecado, e é o que fazem, eles cobrem o pecado e fazem dele um mau hábito ou doença, como diz a psicologia, em vez de lidar com ele como uma corrupção ou desobediência a Deus. E não é bom que o homem permaneça nesse estado. Os pentecostais e os batistas, vou usar isso, mas vale para toda a igreja. Eles acreditam que a única resposta para o pecado é a cruz de Cristo? Eles creem nisso? Se você fizer a pergunta, eu diria que sim, mas será que eles entendem o que você quer dizer? Se eles forem verdadeiramente evangélicos, quando digo evangélico, quero dizer que você acredita nas doutrinas fundamentais da igreja. Você tem que acreditar nisso, porque as doutrinas cobrem isso. Mas eles pregam isso? Não, não muito. Aqui o que estamos vendo é um avivamento da natureza pecaminosa. Isso e mesmo. por que isso aconteceu na vida de Paulo? Isso é o que ele está ensinando. É por isso que ele é contrário a uma pessoa que tenta viver sob o antigo governo da lei, ou qualquer governo da lei. A natureza pecaminosa, quando o crente é salvo, é colocada em um estado dormente. Eu acredito que não está mais corrompendo a carne. Não é mais possível. Mas aqui, Paulo diz, a natureza pecaminosa trabalhou em mim todos os tipos de desejos malignos. Agora, isso é o que a natureza pecaminosa faz em uma pessoa não salva. Não é o que a natureza pecaminosa deveria estar fazendo em uma pessoa salva. Se entendermos como viver para Deus, essa natureza pecaminosa não está operando desejos malignos em nós. Tudo bem, então o que ele diz é o que John disse, aproveitando a ocasião pelo mandamento. Quando Paulo olhou para os mandamentos e decidiu que por eles era como ele deveria viver para Deus, a natureza pecaminosa foi capaz de sair de seu estado em que havia sido colocada, quando foi realmente colocada nesse estado, como resultado da salvação, e começou a trabalhar novamente, mesmo não sendo salvo de forma alguma, e começou a plantar ideias, pensamentos, padrões de vida errados em seu coração e mente. Agora, o crente tem a natureza divina e a natureza pecaminosa corrupta lutando entre si. Isso não é cristianismo normal, não é assim que Deus o projetou. Agora, o crente teria uma natureza pecaminosa e uma natureza divina dentro de si, lutando entre si numa batalha feroz. Mas se a sua fé foi colocada nos mandamentos e não na graça e não na cruz, a natureza divina dará um passo para trás e permitirá que a natureza pecaminosa comece seu domínio novamente. Deixe-me perguntar algo pelo bem das pessoas. Então, alguém olhando aos 10 mandamentos, como Paulo estava aqui quando disse não cobiçarás, é perigoso para o crente fazer isso baseado no que você está dizendo? Não é perigoso saber o que é moral. Isso nunca é perigoso. O que é perigoso é como tentamos criar moralidade em nossa vida diária.
Entendi. Se não dependermos de quem Cristo é e do que Cristo fez, então damos uma olhada nos mandamentos, disciplinas, ações cristãs corretas, e eles podem se tornar a ferramenta, o nível, o fulcro é a palavra que Kenneth Wuest usou com este versículo, para elevar a natureza pecaminosa de volta ao status ativo. Porque nossa fé é mudada do que Cristo fez, isso é o que silenciou a natureza pecaminosa, para o que fazemos. Isso é o que revive a natureza pecaminosa. Então, Paulo disse que a natureza pecaminosa estabeleceu uma base de operação quando ele começou a olhar para os mandamentos, mais do que olhar para Cristo. Agora, ele está falando da lei mosaica, mas o que as pessoas precisam perceber hoje é que pode ser qualquer tipo de lei. Uma lei feita por homem ou igreja. Qualquer coisa que mude o objeto de nossa fé de Cristo e este crucificado para algo que nós fazemos. Nossa fé, quando fomos salvos, estava em Cristo e no que Ele fez por nós. Mesmo que não entendêssemos, e essa fé foi suficiente para silenciar esse monstro que nos corrompeu por toda a nossa vida. Silenciou. E o pecado não terá domínio sobre nós, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. E esse é o status ativo, que é onde começamos. Mas se o crente não for ensinado onde manter sua fé, então a natureza pecaminosa pode reviver, porque o crente está, na verdade, ofendendo a Deus ao mudar da fé em Cristo para a fé no que eu faço. Nós optamos por sair de todo o processo do reino da fé e graça, e sem saber disso, o resultado final é que Deus nos entrega ao pecado e a natureza pecaminosa começa a dominar. O conceito ensinado em relação à formação espiritual e disciplinas são populares em vários livros até em universidades pentecostais. Explique às pessoas por que isso também pode ser perigoso, que não ajuda, mas machuca o crente. Em primeiro lugar, digamos que essas disciplinas são corretas para os cristãos. Sim. Eu não acho que você pode ser um cristão sem experimentar disciplinas. Mas as disciplinas, por mais maravilhosas que sejam, e vamos citar algumas, jejum, oração, estudo da Bíblia, frequência à igreja, doação, nenhuma dessas coisas liberta você do pecado e nem pode mantê-lo longe do pecado. A única coisa que traz a graça de Deus... que eles devem fazer. Exatamente. Então é aí que entra o equilíbrio. Quando ensinamos que sua fé tem que estar em Cristo e na cruz, eu declaro que o Espírito Santo vai operar e produzir um cristão consagrado, dedicado, separado, obediente, mas nós facilmente colocamos os olhos no que fazemos. E é isso que significa pelo mandamento. Quando pensamos, eu devo fazer isso para viver livre do pecado. Nós alteramos o plano de Deus e tornamos o sacrifício de Jesus sem efeito em nossos corações e em nossas vidas. E a penalidade por isso, a penalidade por mudar o objeto de sua fé é o avivamento da natureza pecaminosa. Essas são leis espirituais e Deus não as revogará para ninguém. É verdade. Então, temos que ter cuidado. Paulo estava nos dizendo, se você colocar seus olhos nas leis, regras e mandamentos e tirá-los de Cristo e do que ele fez, a natureza pecaminosa vai se levantar e continuar a trabalhar de maneira maligna, de desígnio maligno em você. Se você manter seus olhos em Cristo, o Espírito Santo será liberado para manobrar em você e não apenas manter o silêncio da natureza pecaminosa, mas iniciar o processo renovador de todo o dano que foi feito pela natureza pecaminosa. Nós temos que aprender a nos render a quem nós vamos servir. Exatamente. Sim. Muito bem. Olha, o nosso tempo acabou, gostando disso ou não. E é muito bom ter você conosco hoje. Por favor, não perca o próximo programa. Te amamos e Deus te abençoe.